Ao apresentar este orçamento, o Primeiro-Ministro garantiu que ele salvará o país, que sacode a pressão internacional, que recupera a economia e que restabelece a confiança no momento da crise mais grave que vivemos nos últimos 30 anos. A resposta do país foi vibrante. Juntando todas as suas forças, solidariedade e dignidade, 3 milhões de portugueses e portuguesas uniram-se para fazer a sua voz e votar este orçamento. E, obviamente, chumbaram este orçamento. Chumbaram-no porque o Governo, com o PSD como penhorista, apresentou um orçamento para agravar e não como era e é preciso para vencer a crise. Chumbaram-no porque a necessidade de consolidar as contas públicas não torna inevitável, antes, ao contrário, condena a escolha de destruição dos serviços públicos. Nesta quarta-feira, ficou evidente que o Governo perdeu o país e que o país rejeita o Governo e a sua aliança com a direita. A injustiça social e erro económico destas medidas de austeridade não foram só rejeitadas por quem se tem oposto nos últimos anos à destruição da nossa economia, e esses são a esquerda cada vez mais forte. Esta semana, sim, a rejeição do Governo foi feita pela maioria dos trabalhadores assalariados que neste país votaram Partido Socialista nas últimas eleições. Este Governo ficou sozinho porque foi abandonado por quem não baixa os braços e não desiste do seu país. A primeira das crises nacionais, que é a crise política, instalou-se num pântano em que PS e PSD juntaram as suas mais refinadas malfeitorias para justificarem sempre e sempre a pior solução. Não se tributam as mais-valias porque o PSD não quer, diz o PS. Não se apresentam as contas do BPN, diz o PSD, porque o PS não quer que se saibam das contas do banco que já foi gerido pelo PSD e que é agora gerido pelo Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, garantia ainda ao Sr. Primeiro-Ministro, agora é o tempo de confiança. E apresentou um orçamento que é uma assustadora manta de retalhos. Faltava passar da contabilidade pública para a contabilidade nacional, 831 milhões de euros, foi engano. Estava errada a verba atribuída à Montengil e ao Banco Espírito Santo, 587 milhões, foi engano. Estava um banco de terras que deixou de estar, foi engano. Estava a garantia de que os estagiários receberiam o seu salário pelo trabalho que faziam, bom, veio o Partido Socialista dizer que foi engano. Está numa página a previsão do crescimento do PIB em 0,2% e noutra página diferente a previsão da queda do PIB em 0,7%. Não podia ser mais claro, o engano é o próprio orçamento. Por isso, ninguém neste Governo acredita que este orçamento seja cumprido. Hoje, encerrada a sua discussão, a única dúvida que resta é saber quantos dias o Ministro das Finanças ainda responderá por um orçamento que perpetua a crise. O Ministro das Finanças pediu hoje mais 6 meses, mas já todos percebemos que os ministros estão colados ao telefone à espera de uma chamada de São Bento que os dispense. Cada ministro sabe hoje que não tem orçamento, não tem política, não tem ministério e não tem futuro. O último a sair, que apaga a luz, parece ser o estado de espírito que domina e reina no Governo. Aliás, como já estamos habituados nestes 6 anos de governação, o Primeiro-Ministro nunca tem nada a ver com as medidas que ele próprio apresenta. O inferno está e são sempre os outros. Foi a crise mundial, agora são os mercados, ou até mesmo o que até há pouco eram inquestionáveis, o Banco Central Europeu ou a própria Sra. Merkel. Mas o Governo não tem uma palavra nem uma atitude para os que de facto provocam a crise, que são ao mesmo tempo os seus principais beneficiários. A PT antecipa o pagamento de dividendos para que os acionistas embolsem 260 milhões de impostos. O Sr. Ministro das Finanças desmente o Primeiro-Ministro para que tudo fique na mesma. Ricardo Salgado embolsa 80 milhões em dividendos para não pagar impostos. Vasco de Melo, 57 milhões, América Mourinho, 39 milhões, Soares dos Santos, 64 milhões e a Bolsa distribui 818 milhões em dividendos que
justificam, com certeza, não ter que pagar impostos. E o Governo, o que faz o Governo aplaude a sua consolidação orçamental, em que a especulação é, sim, a verdadeira premiada. O contribuinte, senhoras e senhores deputados, sabe agora qual é a lei de José Sócrates. Pagarás imposto para que o Governo pague a quem especula contra a economia portuguesa. Por isso, não nos surpreende que o Governo tenha mesmo desistido de defender as suas propostas. Limita-se a dizer que é inevitável uma recessão em nome da acalmia dos mercados. Garantiram-nos, o Governo garantiu, que sem este orçamento o país estaria numa crise política que agitaria os mercados. Mas, senhoras e senhores deputados, o que se viu desde que o Governo e o PS se juntaram, desjuntaram e voltaram a juntar para acordarem que estão quase em desacordo sobre o Orçamento de Estado, que ambos acordaram e votaram, o que se viu, senhoras e senhores deputados, é que os juros continuaram a subir. Subiram e subiram muito. Não, senhor Primeiro-Ministro, esta crise, a crise política é este orçamento. É a sua convivência com o PSD que, segundo as suas próprias palavras, senhor Primeiro-Ministro, quer destruir o Estado Social. O Governo juntou-se ao PSD para tirar 1.000 milhões de euros aos salários, 1.000 milhões aos apoios sociais, 500 milhões à saúde. Destruir o Estado Social parece ser agora o lema do próprio Partido Socialista, que com tanto zelo o aplica neste orçamento. Fazer o orçamento para acalmar os mercados é, como estamos a ver, uma grande falcatrua. Não só não tem nenhum efeito sobre os juros da dívida, que continuam a subir todos os dias, como é uma decisão errática, sem rumo e que agrava as fraquezas da economia nacional. Este orçamento é, por essa mesma razão, um convite ao FMI, porque destrói a economia como quer o FMI, porque aumenta os impostos como quer o FMI, porque cria desemprego como quer o FMI, porque a bancarrota é a solução do FMI e é a bancarrota que se está a ensaiar com este Orçamento de Estado. E, senhoras e senhores deputados, não tinha que ser assim, não pode ser assim e não há de ser assim. A economia portuguesa é atingida por uma onda especulativa porque temos uma economia fraca, que diverge há 10 anos da média europeia e cria uma taxa de desemprego galopante que limita a produção do país. Era necessária uma política económica que respondesse às principais debilidades da economia portuguesa, a estagnação económica e o desemprego, sem atirar o país para mais um ano de recessão em 2011. Recordemos apenas alguns exemplos. Limitar em 25% os mais de 3.800 milhões de euros que vão todos os anos para benefícios fiscais às empresas permitiria manter o valor dos salários. Alterar o regime fiscal, taxando as mais-valias urbanísticas que têm sido responsáveis por verdadeiros euromilhões pela corrupção com uma simples assinatura, seria possível garantir os recursos necessários para não aumentar o IVA e para defender os salários e as pensões mais baixas. Promover o investimento público na ferrovia nacional e na reabilitação urbana. Impor uma auditoria às parcerias público-privadas e renegociá-las em nome do interesse público. Pôr cobro às despesas inúteis do Estado, modernizar a administração pública, pouparia certamente os milhões necessários para manter o abono às famílias mais carenciadas. Não foi esse, no entanto, o caminho escolhido pelo Bloco Central do Governo com o PSD, com a participação entusiasmada e sempre vigilante do Presidente e também candidato às próximas eleições presidenciais, Dr. Cavaco Silva. Este orçamento não é o orçamento para os desempregados, para os quais só promete mais desemprego. Este orçamento não é o orçamento para os idosos com pensões muito baixas, que veem o seu valor congelado. Este orçamento não é para as famílias com filhos em idade escolar, que ficam sem o abono de família. Este orçamento não é para os trabalhadores que estão a perder salário com os cortes e com o aumento dos impostos. É certo, senhoras e senhores deputados, que foram aprovadas duas importantes propostas do Bloco de Esquerda. Pela primeira vez vamos ficar a saber, o que até agora era segredo, a lista dos donativos do Estado a todas as fundações privadas. E conseguimos evitar um consolador esquecimento do Partido Socialista que se esquecera de incluir os autarcas no princípio da responsabilidade pelos seus atos. Duas importantes propostas que trazem responsabilidade e transparência. Porque
Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda continuará este combate pela responsabilidade e pela transparência, porque só com responsabilidade e transparência é possível encontrar uma solução para o país. Em 2011, vamos todos ser chamados a decidir. A democracia é fundamental, como sempre, mas é agora mais necessária como nunca foi. Só a democracia pode defender o nosso país contra o FMI. Só a democracia pode defender a economia contra a bancarrota. Só a democracia pode dar lugar a um governo responsável. Essa é a luta da esquerda, esta é a luta do Bloco de Esquerda. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, este Governo morreu com a aprovação deste orçamento e com a sua aliança com a direita para criar desemprego e abrir a porta ao FMI. À esquerda compete lutar com todas as forças para salvar a economia, o trabalho, a decência e o respeito pelas pessoas. Este é o compromisso do Bloco de Esquerda.